Tem uma frase que está martelando na minha cabeça já há alguns dias, que ela fala assim que as condições ideais para começar, elas não existem. Que começar é a condição ideal. Quantas vezes você deixou de começar algo porque você pensava que aquele não era o momento certo, ou que você precisava de outro equipamento, que você precisava de mais recursos financeiros, ou até de mais tempo, e a verdade ela é simples e até um pouco dolorosa. Esse momento não vai chegar. Se você está esperando elas chegarem, talvez o que esteja faltando não são recursos, não é tempo, é simplesmente a coragem de dar o primeiro passo. Ao longo do tempo a gente constrói essa armadilha de perfeição, de que tudo precisa estar dentro do nosso controle e que a gente vai conseguir dar conta de exatamente tudo. A gente é criado acreditando que precisa estar pronto para começar. Só que estar pronto nada mais é do que uma ilusão. Sempre vai estar faltando alguma coisa, ou um recurso melhor, ou mais tempo disponível, ou melhores ferramentas, ou mais dinheiro, ou melhores equipamentos. E a gente acaba adiando cada vez mais esse processo de iniciar o primeiro passo. O mais louco da gente pensar é que esse desconforto de não conseguir dar o primeiro passo é o que mais dói. Cada vez que a gente adia para tentar fugir para uma zona de conforto, mas a longo prazo isso machuca muito a gente, principalmente quando a gente projeta onde a gente poderia estar e toda essa comparação que a gente tem com outras pessoas. E falando bem a real, o começo ele nunca é bonito. O status inicial ele nunca vai ser o mais legal, o primeiro passo ele nunca vai ser o mais interessante, na verdade ele é o mais difícil, o mais dolorido, o que nos tira mais energia. Começar é totalmente desafiador porque a gente não tem certeza sobre nada, a gente não tem controle, a gente não tem contexto e por isso que a gente adia, porque a nossa cabeça ela funciona para nos levar para essa zona de conforto, né? Onde a gente não precisa se provar, onde a gente não precisa aprender coisas novas. Por mais que a gente saiba todas as pessoas e contextos e projetos da nossa vida que se tornaram o que ficaram grandes e algum dia começaram pequenas, ainda assim a gente sempre projeta na página 50 de outra pessoa o que a gente gostaria de estar vivendo na nossa página 1, no início do nosso livro. Repetindo, as condições ideais para começar não existem. Começar é a condição ideal. E cara, que martelada que foi. Eu escrevi essa frase numa leitura há uns 3 meses atrás e ela ficou ali numa escrita num caderninho meu. Porém, há basicamente 2 semanas atrás, eu ouvi mais uma vez essa frase da minha noiva, num contexto um pouco diferente. E isso me tirou assim dessa zona de conforto. A gente estava falando sobre essa questão de treino e eu estava mais uma vez, né, tentando buscar uma condição ideal para começar a treinar. Então, ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a treinar, a ter de certa forma uma rotina ali mais saudável com treino, alimentação. Porém, isso nunca foi uma realidade para mim, nunca foi uma prioridade. Eu sempre buscava a minha forma de tentar resolver isso, né? A minha forma de treinar, a minha forma de me alimentar. E aí, quando a gente falava sobre esse assunto, eu sempre dizia para ela, não, amanhã de manhã eu vou, ou eu vou no meu almoço, ou eu vou de noite. Quando chegava no almoço, eu tinha várias reuniões, eu não conseguia ir. Quando eu falava que eu ia de noite, sempre tinha um futebol para ir jogar e eu preferia ir jogar do que ir treinar. E assim eu nunca consegui ter uma rotina mesmo de treino, né? Uma sequência de treino. E enfim, ela me deu um baita de um sermão e eu dessa vez tive que escutar quietinho porque eu estava completamente errado. Eu estava mais uma vez buscando essa zona de conforto de eu vou treinar no horário que dá, vou treinar de noite, vou treinar no meu almoço, quando a realidade não nos deixa praticar o que a gente quer. A gente precisa criar ali uma rotina para que a gente tenha um pouquinho mais de controle nesse sentido. E eu fiquei adiando todo esse processo. E a partir do momento que eu falei, não, eu vou me comprometer, eu vou começar a treinar 5 vezes na semana, vamos por esse caminho, se você seguir esse caminho aqui vai dar certo, você vai conseguir perder o peso que você quer, você vai conseguir se sentir um pouco mais disposto, você vai melhorar a sua qualidade do sono, você vai acordar melhor, você vai sentir menos dores. E eu ouvi assim, acho que foi uma meia hora, uns 40 minutos dela falando, e eu fiquei quieto porque
eu já estava cansado de tentar das minhas formas e ver que as minhas formas não estavam funcionando. Eu simplesmente falei, cara, eu vou ouvir e vou fazer o que ela tá me orientando. E foi dolorido. Foi dolorido ouvir, foi dolorido me adaptar a isso, tem sido dolorido treinar, tem sido dolorido acordar cedo às vezes, em alguns dias em que eu não consigo treinar de manhã, sair do trabalho e ir treinar. Ontem mesmo eu tive que escolher entre treinar ou ir jogar bola. Literalmente não sei o que eu estou me tornando, escolher treinar do que jogar bola. Mas é nítido, assim, o quanto isso tem feito diferença na minha vida. Eu já perdi basicamente 2 quilos desde então e as coisas estão funcionando. Eu tenho dormido melhor, tenho acordado melhor, tenho me alimentado de maneira um pouquinho mais organizada e é notória, assim, toda essa diferença que isso tem feito na minha vida. Eu fiquei pensando, né, cara, tipo, quanta gente adia porque a gente quer esperar as nossas condições, a gente quer ter controle. Desde que eu comecei o canal, assim, eu vi muito conteúdo, consumi muito conteúdo, eu falava, não, eu precisava de uma câmera para poder começar a gravar, eu precisava do melhor microfone para começar a gravar, eu precisava de um estúdio, eu precisava de um lugar menos barulhento e, cara, eu tô aqui no meio da minha laje, com um cachorro do lado, com um vizinho escutando música, com criança no fundo. E o mais importante, né, disso tudo é estar no processo, é continuar fazendo de alguma forma, e isso vai te tirar da zona de conforto para te levar em um lugar diferente do que você tá. Acho que essa frase ela sintetiza isso, né? E mais uma vez, as condições ideais para começar não existem. Se a gente esperar por isso, essas condições nunca vão chegar. O ideal é começar, né? O ideal é você estar dentro do processo, é viver dentro desse processo e acreditar, de fato, nesse processo. Eu gosto muito dessa frase, de confie no processo, porque eu acho que é isso que eu tenho vivido, assim. Eu não tenho feito tudo o que eu quero, eu tenho feito algumas coisas que me deixam desconfortáveis, que eu preciso aprender, que eu preciso me preparar, e isso tem me desenvolvido também em áreas que eu nem imaginava, que eu não esperava. Ultimamente eu voltei a correr, principalmente correr na rua, era algo que eu sentia muita falta, assim, na pandemia eu fiz bastante, e, cara, eu consegui ter isso dentro do meu hábito de manhã e é muito gostoso. Nunca tinha parado para pensar que na minha cidade tem um parque ecológico que eu nunca tinha visitado. Eu morei 25 anos aqui na minha cidade e eu nunca tinha conhecido o parque ecológico que tem aqui. Então eu falava, putz, não tem um lugar para correr, vou ter que correr na esteira. E eu acho assim, eu não gosto particularmente de correr na esteira, mas eu ficava meio que arrumando essas desculpas e muitas vezes a gente fica arrumando isso como muleta, né? Usando isso como muleta para adiar as coisas que a gente quer fazer. A maioria das vezes a gente adia esse início e a gente espera essas condições, ou pelo menos justifica que a gente não começou porque essas coisas, porque a gente não tem controle sobre tudo, né? Pelo medo do fracasso, literalmente. Porque acho que é muito mais fácil a gente justificar que não deu certo porque você não tinha aquilo que você queria para começar, do que você começar e ver que as coisas não estão saindo da maneira que você gostaria e tudo mais. É muito mais fácil você responsabilizar alguma coisa do que você assumir a responsabilidade que você não começou porque você tinha medo, tinha vergonha. Eu acho que no nosso trabalho, assim, nos nossos projetos pessoais são assim também. A gente busca sempre não, mas na maioria das vezes terceirizar essa responsabilidade de alguma coisa, porque é muito mais fácil, né, para nossa cabeça do que assumir a bronca disso. Cara, acho que a nossa vida muda quando a gente entende que a gente não precisa ter medo de errar, a gente não precisa ter medo de pensar o que as pessoas estão pensando na casa delas sobre o que você está fazendo na sua vida, porque isso não diz respeito a ninguém. Tem vários vídeos no YouTube que eu gosto muito que usam o título de você é só uma pessoa, você é uma pessoa comum e isso não importa pra ninguém, use isso a seu favor, e eu acho que é bem isso, sabe? Eu tô aqui gravando um vídeo e não necessariamente para impactar as pessoas da minha família. Muitos dos meus amigos, muitas pessoas que convivem no meu dia, no meu trabalho, nem sabem que eu tenho um canal, nem sabem que eu tô começando a gravar isso e, cara, você tem que usar de fato isso a seu favor, porque você não tem que temer o que as pessoas vão pensar a seu respeito se seu vídeo tiver 20 visualizações, se tiver 2 visualizações, se não tiver nenhuma visualização, porque isso não importa para elas, isso importa só para você. Aonde você vai estar daqui 3 meses só importa para você, não importa para mais ninguém. Então acho que só depende da sua atitude de sair da sua zona de conforto e pensar em alguma coisa diferente, em sair desse lugar
onde você está e buscar uma situação, um contexto diferente, aquilo que vai mudar a sua vida, assim, para uma situação melhor, né? Para você se sentir bem com você mesmo. Tem, acho que quase um mês que eu lancei o vídeo do planejamento, eu tenho tentado seguir, assim, a ferro e fogo, tudo que eu me propus a fazer lá, então ler, voltar a ler, cuidar da minha saúde, escolher melhor as coisas que eu tenho consumido e, cara, isso tem feito uma diferença enorme na minha vida, até de como eu me sinto mesmo, das resoluções de problemas, das formas com que eu me relaciono com as pessoas no trabalho, no meu cotidiano de maneira geral. Eu acho que isso traz uma clareza maior sobre tudo, acabo me sentindo até menos ansioso, assim, e tem me ajudado bastante. Eu acho que isso é um processo que pode te ajudar, né? Tentar dar esse primeiro passo, ainda que não nas melhores condições, mas ciente e confiante de que isso vai te ajudar a te colocar num lugar diferente. Eu acho que isso a gente pode levar para todas as esferas. Eu me provoco muito nesse sentido de que eu quero ter saúde para aproveitar a minha família por muito tempo. Eu quero ter saúde para aproveitar os meus filhos, eu quero ter saúde para aproveitar meus possíveis sobrinhos e outras coisas na minha vida, e eu preciso ter saúde para isso. Eu preciso cuidar do meu corpo agora para chegar daqui 20 anos, 30 anos e ter saúde para aproveitar as coisas que eu quero. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que prever o futuro não é tão difícil, é só olhar para o que a gente está plantando. E eu acho que, de certa forma, isso faz bastante sentido, né? A rotina que você tenta manter hoje, né? As escolhas que você faz hoje sobre o que você consome, tanto em alimentos quanto em conteúdos, vai te mostrar onde você vai estar daqui certo tempo, né? O tanto de esforço que você coloca em estudo, o tanto de esforço que você coloca no seu trabalho, vai mostrar onde você pode estar, né? Te ajuda, de certa forma, a prever onde você pode estar daqui a um tempo. E é nisso que eu tenho me pautado, assim, tentado hoje fazer escolhas melhores para daqui a um período eu ter uma colheita mais satisfatória. E para encerrar, vou falar pela última vez que as condições ideais para começar, elas não existem. Começar é a condição ideal. Então, tira da gaveta aquele projeto que você queria. Se você quer empreender, comece a empreender. Se você quer estudar alguma coisa nova, uma língua nova, um tema novo, uma área nova, eu acho que é o momento para você fazer isso. Isso só diz respeito a onde você quer estar daqui a certo período. Isso não importa para mais ninguém, a não ser você e o que você quer realizar na sua vida. Então, aproveita, usa isso a seu favor, seja em criar conteúdo, seja em mudar de área, só você responde a isso e isso é importante para você. Então, aproveita isso como um gás, que eu acho que vai ser muito bacana. Espero que de alguma forma isso tenha feito algum sentido para você e espero que os ruídos aqui do meu bairro não tenham atrapalhado tanto esse áudio. E é isso. Muito obrigado e até o próximo.